E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade e continua esperando notícias. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 21 do livro do Êxodo e nós vamos observar que a partir do capítulo 21 nós temos o que seria o estatuto, né, do Senhor para o seu povo. Moisés no capítulo 20, ele recebe ali o que seria o resumo de tudo, né? Os 10 mandamentos. No capítulo 21, nós vamos analisar, né, a escrita de uma forma mais complexa. Então, são leis, né, a respeito de escravo, violência, responsabilidade dos donos dos animais, ou seja, o estatuto, seriam das leis, da ética, né, que o Senhor estava orientando o povo de Israel. Moisés absorvendo toda essa informação. Mais adiante, nós vamos ver Moisés conversando com o povo, recebendo instruções do Senhor, conversando com o povo e deixando isso registrado para que o povo pudesse compreender cada estatuto, né? No capítulo 23, nós temos ali, a partir do versículo 20, né, a promessa da posse da terra, e diz assim: olha aí, eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Promessas. Nós observamos que Deus, Ele entrega os seus estatutos, as suas orientações e traz uma promessa, a presença do seu anjo, aquele que representa a presença do próprio Deus. Essa representação sempre ao lado, sempre junto com o povo de Israel. E a promessa é: obedeça, obedeça. E eu quero chegar aqui no capítulo 24, quando nós temos a aliança de Deus com Israel. Olha só que coisa linda. Subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés
Pegou a metade do sangue, o pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. É interessante que no capítulo 24 nós observamos o ato, né, daquilo que seria o rito, a confirmação daquela aliança que o Senhor estava fazendo com o seu povo, né? A aliança do sangue, a aliança da promessa da salvação daquele povo. Nós observamos que o povo, diante dessa promessa, avisa que vai obedecer. Tudo que o Senhor disser, eles obedecerão. O contexto é que nós vamos ver que ao longo do tempo eles foram persuadidos pelos falsos deuses, pelas falsas culturas e se deixaram contaminar. Ao longo da história a gente observa isso, que o povo não caminha em obediência. E o Senhor então traça novas respostas, né? Não que o Senhor tenha mudado de ideia. Deus mostra, a gente observa na palavra do Senhor, que Deus mostra o caminho. O homem é que se rebela, o ser humano é que se rebela. Então a nossa reflexão, para guardarmos isso no nosso coração, é que nós temos um Deus sempre misericordioso. E a nossa reflexão é que o ser humano sempre se apresenta de uma forma desobediente. Então, como filhos do Pai, o nosso chamado é estarmos atentos àquilo que procura nos tirar dessa direção de Deus. Que sejamos obedientes ao Pai, que como filhos estejamos atentos a ouvir os seus estatutos, a ler os seus estatutos, a ouvir os seus ensinamentos e obedecer. Essa é a proposta. Nós vemos aqui a primeira aliança, nós vemos aqui a sombra daquilo que viria. Jesus vem e traz a nova aliança, né? O seu corpo, o seu sangue, sendo o pão e o vinho, que vão alimentar, que vão trazer, ó Deus, a esperança, né, a cada um de nós. Filhos do Pai, estejam atentos a obedecer. Não desvie seus passos por migalhas daquilo que essas falsas culturas, essas culturas distantes da vontade do Senhor têm a oferecer. Deus prometeu e Deus cumpriu. E a sua misericórdia nos alcança. Sejamos obedientes. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Mandem notícias. O Pai continua com saudade.